Oi, amigos, tudo bem? Então, espero que todos estejam bem, que tenham passado um fim de ano agradável, com saúde, em paz. Eu sei que no final do ano passado, a última aula, que eu apresentei para vocês foi sobre cuidados paliativos, que eu achei interessante trazer, até pelo momento em que a gente viveu, tudo que a gente viveu ano passado, e que eu prometi que traria esse ano a continuidade sobre o tratamento fisioterapêutico em cuidados paliativos. Eu não me esqueci disso, pode deixar que está aqui guardadinho. Eu só queria aproveitar essa primeira aula do ano para trazer para vocês um tema que eu achei bem interessante, porque esse artigo ele foi recém-publicado. Então, eu quero apresentar o artigo para vocês, que foi esse artigo aqui. Ele foi publicado na Mastology em dezembro de 2021, e ele foi de um trabalho que a gente realizou no Instituto Nacional de Câncer no HC3, no INCA, aqui no Rio de Janeiro. E esse trabalho ele acabou desenvolvendo 2 artigos. Um que foi publicado em 2019 e esse outro que foi publicado agora. Então, para eu não pegar e só apresentar esse artigo aqui, eu resolvi trazer um apanhado geral de como foi esse trabalho e o resultado de tudo que nós encontramos e que eu achei que foi um trabalho bem bacana. Então, queria dividir isso um pouquinho com vocês, tá? Então, só para vocês entenderem, esse estudo ele foi desenvolvido com pacientes que foram submetidos ao tratamento cirúrgico do câncer de mama e é sobre a questão de abordagem dos cuidados preventivos do linfedema. Então, a gente sabe que depois de um tratamento cirúrgico oncológico, o linfedema é a complicação mais temida. Então, esse estudo ele quis verificar o quanto essas pacientes entendiam da necessidade desses cuidados e o quanto isso afetava o dia a dia delas, o quanto poderia gerar angústias e ansiedade, tá? Então, vou apresentar, só para a gente não perder o fio da meada, eu quis fazer uma orientação, um resumo anterior, tá? Vamos dizer assim, uma introdução ao tema. Então, esse estudo, essa pesquisa, ela foi denominada Adesão às Orientações Fisioterapêuticas na Prevenção e Cuidado do Linfedema após o tratamento do câncer de mama. E aí sabemos que o linfedema é a complicação crônica mais temida dos pacientes que são submetidos a um tratamento oncológico, e nesse tratamento oncológico eles passam pelo processo de retirada dos linfonodos mais próximos, que podem ser linfonodos axilares, no caso do câncer de mama, linfonodos inguinais, no caso de câncer ginecológico, e o caso também de outros tipos de câncer. Então, olhando diretamente para as nossas pacientes com câncer de mama, o linfedema ele é uma complicação crônica, progressiva e que não tem cura. A partir do momento que essa paciente apresenta o linfedema, ela vai conviver com essa alteração no membro para o resto da vida. A gente tem controle, mas não tem a cura. E é importante que se faça o controle, tá? Porque tem um risco de infecções recorrentes, tem um risco de uma alteração no volume do membro, e a sensação de peso, e aí dor articular, desconforto para realizar suas funções no dia a dia. Então é super importante a gente controlar o linfedema. Só que antes do linfedema se apresentar, o que a gente pode fazer como orientação também? A questão é que a gente sabe que o linfedema ele pode ocorrer pelo tratamento cirúrgico, já é um risco, já é um fator de risco para o desenvolvimento do linfedema, é a retirada completa dos linfonodos axilares. Na verdade, quanto maior o número de linfonodos retirados, maior o risco para desenvolver o linfedema. Então, é claro que uma paciente que foi submetida à retirada de todos os linfonodos axilares, ela tem um risco muito maior do que aquela paciente que foi submetida a linfonodo sentinela. Afinal de contas, a técnica do linfonodo sentinela ela foi desenvolvida como uma prevenção dessas complicações, Então, vamos imaginar aqui, só para entendermos. Essa paciente, ela tem o fluxo linfático dela, da mama, desemboca nos linfonodos axilares. O fluxo linfático do membro superior também chega até os linfonodos axilares.
Havendo a necessidade de retirar esses linfonodos axilares, porque pode estar contaminado com o câncer, então, assim, a suspeita de ter uma contaminação do câncer ou a confirmação de ter a contaminação do câncer é uma indicação de necessidade de retirar os linfonodos axilares. Então, havendo a necessidade e retirando os linfonodos axilares, eles não regeneram. Então, esse paciente fica com a drenagem do membro superior comprometida. Não tem mais onde, a principal via de drenagem, que é a axila, não tem como desembocar ali. Então, o membro superior ele vai contar com a via de drenagem superior, que vai desembocar diretamente na região supraclavicular. Somado a isso, quando a paciente é indicada também a fazer a radioterapia como um tratamento complementar ao tratamento oncológico, principalmente se essa radioterapia ela é indicada nas cadeias de drenagem como uma radiação na região axilar, na região supraclavicular, isso aumenta o risco até 2,5 vezes mais de desenvolver o linfedema no membro superior. Aquela paciente que foi submetida à radioterapia em cadeia de drenagem tem um risco 2 vezes maior do que aquela que não fez a radioterapia. Outro fator de risco também é a infusão de quimioterápico no membro superior ao tratamento cirúrgico, homolateral ao tratamento cirúrgico. Então, esse membro superior, se ele for submetido, se ele sofrer infusão de quimioterápico, seja antes da cirurgia, na neoadjuvância ou após a cirurgia, tem o risco de desenvolver o linfedema, somado ao risco de todo o resto do tratamento, tá? Então, independe do tipo de quimioterápico, independe do momento. O fato de receber uma infusão de quimioterápico no membro superior do tratamento oncológico, no membro superior homolateral ao tratamento do câncer de mama, é um risco para desenvolvimento do linfedema. Então, a gente sabe que o próprio tratamento traz o risco do linfedema. Ponto. A partir daí, o grande fator de risco para o linfedema na paciente que fez cirurgia do câncer de mama é o tratamento oncológico. Mas existem outras questões também, como complicações cicatriciais, formação de seroma no pós-operatório, formação de edema precoce no membro superior. Então, logo no pós-operatório, quando o paciente sente que o membro está mais inchado e a gente observa que está um pouco mais inchado, isso tende a melhorar, mas pode ser um fator de risco para o desenvolvimento do linfedema no futuro. E também temos os fatores que são modificáveis. Até aí, todo o resto era não modificável. Eu não tenho como modificar o tratamento que foi indicado para paciente, mas a obesidade também é um fator de risco para o linfedema. Esse sim é um fator modificável. A prática regular de exercício físico é uma forma de proteger do linfedema, uma forma de proteção. Então, é uma forma que a gente pode modificar o hábito. O sedentarismo é um risco, então eu vou inserir práticas de atividades saudáveis e redução do peso corporal. Aí eu vou ajudar a minha paciente a tentar prevenir melhor o linfedema. Mas, até há pouco tempo atrás, a gente não discutia muito sobre isso. É claro que passou a se discutir mais depois que foi observando o aumento da sobrevida dos pacientes, quanto mais tempo o paciente vive, se ela faz a cirurgia, vamos supor, com 45 anos, e ela vai viver até os seus 80 anos. Olha quanto tempo ela vai viver com uma série de cuidados. Então, a gente passou a se discutir quais são os cuidados, né, que a gente deve fazer. Mas antes de apresentar quais são os cuidados e discutir sobre os artigos, eu trago para vocês também tudo que a gente já orientava, tudo que foi sempre orientado para os pacientes. Então, paciente que era submetida ao tratamento oncológico, cirurgia do câncer de mama, no pós-operatório, na enfermaria ainda, essa paciente recebia as seguintes orientações. Cuidado com a sua pele, mantenha a pele hidratada, limpa, cuidado com alergia, com micose. Evite traumatismo na pele, se machucar, use logo, né, cubra logo a ferida para que não tenha nenhuma porta de entrada para bactéria. Na hora de fazer as funções do dia a dia em casa, principalmente na hora que for
mexer com produto de limpeza, use luva de proteção, ou também for trabalhar com jardinagem, use luva de proteção para que não machuque o braço. Evite procedimento invasivo no membro, então evite tomar injeção, evite tirar sangue, soro, tudo nesse membro. Evite carregar peso, faça drenagem linfática manual, que vai ajudar na via de drenagem. Controle seu peso corporal, evite apertar o braço afetado, e esse evitar apertar o braço afetado servia tanto para o garrote na hora de fazer o exame de sangue, quanto para uma roupa mais apertada, para pulseiras, relógios, até para verificação da pressão arterial. E aí tinha orientação também de usar malha de compressão durante as viagens de avião, mesmo o paciente não tendo linfedema, isso tudo era para prevenção do linfedema. E não utilizar sauna ou banheiras quentes, porque o calor promove uma ultrafiltração arterial, então mais sangue vai chegar até o espaço intersticial e no retorno o sistema linfático não vai estar trabalhando adequadamente e aí pode começar a acumular líquido nesse espaço intersticial, gerar o linfedema. Aí, a gente dando esse excesso de orientação, o que a gente tem como resposta da paciente? Exatamente isso. A paciente passa a ficar enlouquecida, desesperada, deprimida. E como eu vou viver agora daqui para frente? Eu achei que eu pudesse tratar o câncer de mama, tem cura, mas agora eu vou viver refém a um excesso de cuidados porque o meu braço pode inchar a qualquer momento. Essa é a sensação que ela tem. Enlouquecedor. E aí a gente passou a se perguntar, essas recomendações, elas acabam contribuindo para o medo e para a ansiedade. Será que elas realmente vão trazer benefício para as nossas pacientes? Esse excesso de recomendação não estão gerando procedimento assistencial desnecessário? Tem a necessidade, então, da gente identificar qual o real benefício das orientações preventivas. A gente dando essas orientações, elas seguem? Se elas seguem, assim, e quem não segue, realmente tem mais risco de linfedema ou não tem? Então, a partir do momento em que foi tendo um movimento mundial, né, desse cuidado, da gente começar a se perguntar, tanto no Brasil quanto fora, esse cuidado é realmente extremamente necessário? Quando começaram a se perguntar isso, foram fazendo cada vez mais pesquisas em relação a isso. E o que a gente teve de resposta é que é confirmado que fator de risco para o desenvolvimento do linfedema é o tratamento oncológico principal. O linfedema ele tem uma relação direta com infecção também. Bactéria pode estar relacionada também vamos dizer, acelerar esse processo do linfedema. Ela poderia ter um linfedema subclínico, não estava percebendo, e aí, de repente, com uma infecção, aumentou esse volume do membro. Mas, o que a gente pode fazer, então, de prevenção para isso? Será que esse excesso de cuidados traz benefício ou não? Então, foi aí que a gente fez esse trabalho, e aí a gente teve como resultado esses dois artigos. Esse artigo de cima, que eu estou apresentando o nome dele aí em cima, ele foi, como eu já mencionei, né, ele foi publicado em 2019, e esse de baixo ele foi recentemente publicado agora em dezembro de 2021. O de cima ele foi publicado na Revista Brasileira de Cancerologia, que é uma revista indexada do INCA, que a gente pode pegar no site do INCA, e o de baixo foi publicado na Mastology, tá? Os dois têm um acesso aberto para a gente consultar. Então, falando do primeiro artigo, o que saiu desse estudo? Ele é um artigo que tem uma base qualitativa. Esse estudo, ele foi um estudo transversal. Foram entrevistas que foram feitas com pacientes, independente do momento em que elas estivessem no seu tratamento oncológico, tá? Então, essas pacientes, elas estavam aguardando consulta ou do oncologista, ou do mastologista, ou da cirurgia plástica. Elas estavam lá no ambulatório do hospital, no ambulatório médico, e aí elas foram convidadas a responder as pesquisas. As que aceitaram responderam o termo de consentimento livre esclarecido e foram entrevistadas com perguntas de um questionário semi-estruturado, em que falava sobre
o cuidado, o quanto ela fazia, né? Então tinha perguntas direcionadas como você verifica a pressão arterial no membro superior do lado da cirurgia? Nunca, às vezes, sempre, regularmente. E aí, além dessa pergunta, tinha uma série de outras perguntas, como retirar a cutícula, utilizar roupa apertada, pegar peso, praticar exercício. Então, todas essas estavam num questionário semi-estruturado de nunca, mais ou menos, sempre, às vezes, tinha essas perguntas. E, além disso, tinha também umas perguntas que eram perguntas abertas, que aí é o que traz o corpo desse nosso artigo que está em cima, que é prevenção e cuidado, que é a visão das perguntas abertas, tá? Então, nesse artigo aqui, a gente publicou sobre a abordagem qualitativa desse estudo, que são as perguntas abertas. O objetivo foi identificar o nível de compreensão e de adesão dos pacientes às orientações fisioterapêuticas na prevenção e cuidado do linfedema. Como as perguntas são abertas, normalmente o quantitativo de paciente que entra no estudo é por saturação. Conforme as respostas vão sendo repetitivas, vão ficando cada vez mais parecidas, aí chega o momento de suspender esse tipo de pesquisa, tá? Então, para esse estudo aqui, para essa parte qualitativa, entraram 14 pacientes. Como uma forma de resguardar a identidade dessas pacientes, elas foram nomeadas com M e um número em seguida, tá? Então, esse estudo ele foi dividido em 3 categorias temáticas, conforme as perguntas, conforme as respostas que foram geradas de acordo com as perguntas, tá? Então, foi assim, categoria conhecimento e importância dos cuidados preventivos, angústia e limitações que esses cuidados poderiam gerar para essas pacientes e convivendo com esses cuidados ao longo do tempo. E aí, o que a gente viu de resposta em relação ao conhecimento e importância dos cuidados? Eu recebi as orientações da fisioterapia quando eu estava internada e compreendi o porquê de cada cuidado. Se a gente fizer esforço, o braço vai inchar e vai ser prejudicial para mim, né? Essa foi a resposta de M13. Eu acho muito importante seguir os cuidados. É para o meu bem, né? Sigo os cuidados até hoje. Essa foi da M4. E a M2 respondeu. Na fisioterapia, elas explicaram com mais detalhes e eu compreendi perfeitamente que poderia dar um linfedema. Eu segui religiosamente o que elas orientaram e eu fiquei muito bem, graças a Deus. Agora, em relação às angústias e limitações. Eu tenho uma conhecida que o braço dela inchou. Tenho medo demais do braço inchar. É desagradável aquele braço inchado. A gente já não é bonita. Ainda vai ficar mais difícil com o braço inchado. E também o braço deve pesar. Às vezes eu evito fazer qualquer coisa com o braço porque eu tenho pânico de inchar. Morro de medo de o braço inchar e ter que usar luva. Não quero de jeito nenhum. Eu fico triste em ver aqui no hospital as mulheres com aquele braço inchado, com aquelas faixas, e a preocupação maior é que não volta ao normal. E convivendo com os cuidados ao longo do tempo. Antes eu seguia as orientações, mas com o passar do tempo eu fui relaxando. Percebi que algumas orientações são mais difíceis de seguir, pois tenho que fazer as coisas em casa. Eu fiquei um pouco relaxada com os cuidados com o braço conforme foi passando o tempo. No início eu segui mais as orientações, até porque a limitação era muito maior. Hoje eu diminuí, mas ainda tomo cuidado. Então, só para a gente perceber, elas tiveram um conhecimento, elas foram orientadas, têm a consciência disso, ficaram bastante angustiadas ao longo do tempo, né? Porque conforme receberam as orientações e foram vendo, com o passar do tempo, outras pacientes com linfedema, isso trouxe angústia e trouxe limitação, se sentiam impossibilitadas de fazer algumas coisas, e conforme o tempo foi passando e a vida tem que seguir, como eu falei, né? Faz a cirurgia com 40 e poucos anos, vai viver até os 80 anos, elas começaram a perceber que não dá para seguir o cuidado ao longo do tempo, por necessidade das suas atividades do dia a dia. Então, as conclusões que os autores chegaram foi que as principais dificuldades relatadas para a não adesão às orientações fisioterapêuticas estão relacionadas
a necessidade de retomar os cuidados com o lar e as atividades laborais. Pacientes relataram maior adesão às orientações preventivas nos anos imediatamente seguintes à cirurgia. Esses cuidados eles foram diminuindo à medida que o tempo foi passando. E por meio das entrevistas, pôde-se perceber que as orientações fisioterapêuticas geram muitos sentimentos negativos aos pacientes. O medo de desenvolver o linfedema muitas vezes preocupa mais que a doença oncológica em si. Ficou marcante nas falas das entrevistadas o quanto os cuidados fisioterapêuticos acabam por gerar angústia, tristeza e sensação de inutilidade a esses indivíduos. E aí os autores também sugerem que a equipe de fisioterapia ela deve estar atenta à maneira como vai apresentar as orientações preventivas aos seus pacientes, de forma a gerar mais informação e menos angústia, buscando assim um cuidado mais sutil, direcionado e individualizado. O fisioterapeuta ele deve promover sempre estratégias de adaptação e não gerar um sentimento de proibição, promovendo compreensão e cooperação, compartilhando com os pacientes a responsabilidade por seu autocuidado. E aí agora vamos entrar na sequência disso, né? A sequência foi um outro artigo que também, né, dentro do estudo, é um estudo transversal, só que tem uma abordagem quantitativa. Então, o objetivo foi avaliar a adesão das pacientes às orientações preventivas do linfedema e seus fatores associados. Então foram abordadas 103 pacientes que foram entrevistadas. Nesse caso aqui, para utilizar a confecção desse estudo, foi utilizado o questionário que já era semi-estruturado. Para o outro estudo, foi utilizado o questionário de questões abertas. Tá? Então, o tempo médio entre a abordagem cirúrgica e o momento da entrevista foi em torno de 4 anos, variando de 5 meses a 21 anos, dependendo de cada paciente. Então, o que a gente observou foi que a média de idade das pacientes era de 58 anos no momento da entrevista. Tá? A maior parte das pacientes se declarou da cor branca. Mais de 70% das pacientes tinha mais de 8 anos de estudo. Mais da metade das pacientes não viviam com companheiro. Quase 70% das pacientes, a ocupação que elas exerciam mais era atividades do lar. A maior parte das pacientes foi classificada como obesa ou com sobrepeso, conforme a avaliação da nutrição. No momento do diagnóstico do câncer, a maior parte já tinha um câncer considerado em estadiamento mais avançado, acima de 2B, e aí foram submetidas, né, a grande maioria, a mastectomia, a linfadenectomia axilar completa e também aos tratamentos como quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia. E claro, a maior parte não foi submetida à reconstrução. Isso a gente tem percebido com uma relação justamente por conta de os cânceres que são mais avançados e a necessidade desses tratamentos mais agressivos. Então, tendem a fazer menos reconstruções. E aí, os cuidados eles foram divididos em cuidados assistenciais, cuidados com o membro e cuidados relacionados ao exercício. Os cuidados assistenciais foram perguntas sobre aferição da pressão arterial e aplicação de injeções no membro homolateral à cirurgia. Injeções para ou vacina, ou fazer algum exame de sangue, ou infusão de soro fisiológico, algum medicamento. Cuidados com o membro. Então, foi relacionado às perguntas em relação à utilização de objetos apertados no membro superior, exposição do membro ao calor, remoção de cutícula, proteção do membro superior contra traumas e realização das tarefas domésticas. Em relação aos cuidados ao exercício, era a prática de exercício domiciliário com o membro superior e a prática seria, se você faz mais, melhor. E a sustentação de carga é em relação a quanto mais você sustenta uma carga, sendo que você não fez exercício físico, é pior, tá? Então foi aí, relacionada a esses cuidados, que a gente fez a pergunta do quanto essas pacientes aderiam ou não aos cuidados. E o que foi observado é que
A maior parte dos pacientes acabam aderindo aos cuidados que são considerados os cuidados assistenciais. Então, em relação a verificar a pressão arterial ou receber, tomar injeção nesse membro, ou fazer exame de sangue, alguma coisa de agulha nesse membro, tem um cuidado maior para prevenção. Tá? Existe também um pouco mais dos cuidados diários, né? Mas em relação à prática de exercício, acabam que elas aderem menos a essa prática de exercício. Então, como conclusão, o que foi observado é que pacientes que receberam quimioterapia, elas tiveram maior adesão aos cuidados assistenciais, e as pacientes não brancas também aderiram mais aos cuidados com os membros. Mulheres que foram submetidas à linfadenectomia axilar tiveram maior adesão a todos os cuidados, e as com menor escolaridade aderiram com maior frequência às orientações para a realização dos exercícios. Isso é que foi encontrado em relação às análises, né, estatísticas, o que foi visto como os resultados. E, embora as mulheres avaliadas elas tenham afirmado que receberam as orientações preventivas do linfedema, nesse estudo observou que as mulheres elas têm dificuldades em aderir aos cuidados relacionados aos exercícios, né? E, apesar disso, apesar dessa baixa adesão à prática de exercício, que é uma forma de prevenção do linfedema que eu já mencionei para vocês, né? Quase 75% das pacientes não apresentavam linfedema no membro superior. Então a gente viu que não foi tão ruim assim, né? Não é ruim assim as pacientes não perderam tanto não seguindo as orientações. Então, o que a gente pode constatar Queria agradecer a vocês todos, tá? Aí tá meu e-mail. E para não esquecer, o que a gente pode constatar com isso tudo é que realmente o fisioterapeuta ele tem que direcionar melhor as orientações preventivas. Vale a pena a orientação, sim, de controle do peso corporal, da prática regular de exercício físico. A paciente vai se sentir bem, até por conta do nosso processo de envelhecimento mesmo, principalmente a paciente do câncer de mama. Se o tumor ele é dependente de hormônio, essa paciente precisa retirar todos os hormônios do organismo, hormônio feminino, então ela vai utilizar um anti-hormônio, e aí ela vai sentir o efeito da menopausa. Então, vale a pena realmente orientar a prática regular de exercício físico e, com isso, controlar o peso corporal. É bom para a nossa saúde mesmo. Então, assim, pensando numa orientação mais direcionada à realidade de cada mulher, conversando individualmente, com calma, aos poucos entrar com essas orientações é importante, principalmente tornando a paciente mais autônoma no seu cuidado. Né? E é isso que a gente precisa falar, que foi um termo que foi muito utilizado nos tempos para cá, né, que tem sido cada vez mais utilizado, é a questão do empoderamento. Então a gente precisa fazer com que as mulheres se empoderem do seu tratamento e do seu autocuidado. Eu queria trazer então para vocês esses estudos, espero que gostem. Vou disponibilizar os artigos para vocês, tá? Então, até a próxima. Um beijo.